Dois. Está desligado. Dois. Já está a funcionar. Já. Olá, bom dia a todos. Vamos dar início ao segundo Encontro Internacional de História Oral do Cinema Português e vou passar a palavra ao Pedro Aires Oliveira, presidente do IHC, do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova. Obrigada. Obrigado, Raquel. Então, muito bom dia a todos. Também vos dou as boas-vindas para este segundo encontro da Internacional da História Oral do Cinema Português, que, no fundo, também assinala aqui a conclusão de uma parte importante deste projeto de investigação que a Raquel Rato empreendeu, enfim, nos últimos meses, com o apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian, a quem agradecemos, e também, evidentemente, o acolhimento para este encontro. Algumas palavras, no fundo, também para explicar como é que um projeto com estas características é acolhido no Instituto de História Contemporânea. Aqui há uns tempos, um colega meu da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que também tem aqui uma posição na Gulbenkian, disse num encontro, e eu gostei da expressão, que o IHC era um instituto de banda larga, ou seja, era um instituto que acabava por acolher muitas temáticas e investigadores com percursos bastante diferenciados. Ou seja, nós não temos apenas historiadores no nosso corpo de investigadores, temos também pessoas de outras formações na área das humanidades, na área das ciências sociais, no fundo também perseguindo aqui alguma ideia de interdisciplinaridade e a ideia de que, para fazermos sentido, para interpretarmos o passado recente, precisamos também de saberes de outras áreas científicas. Foi, portanto, de facto, com imenso gosto e imenso interesse que acolhemos a Raquel na nossa equipa e, obviamente, procurámos também dar todo o apoio a este projeto que ela desenvolveu. Além disso, um projeto sobre a história do cinema português das últimas décadas, obviamente, tinha que ser algo que nos iria interessar muito, e por várias razões. Nós temos vários investigadores que fazem do cinema o seu objeto de estudo preferencial e, portanto, este projeto vai proporcionar-lhes imensos elementos de trabalho interessantes. Também nos interessa cultivar relacionamento com entidades de alguma maneira envolvidas no cinema, a Gulbenkian, evidentemente, mas também a Cinemateca Portuguesa, com quem também temos vindo a manter alguma colaboração, mas também porque eu agora também falo aqui como alguém que não é de todo um especialista nesta área, mas que tem aprendido muito com o cinema português, porque o cinema português também tem desenvolvido um certo trabalho de interrogação sobre a história de Portugal. É raro o cineasta português que não tem a tentação de realizar um filme com um enredo histórico, com uma temática histórica. Está aqui o Paulo Filipe Monteiro, que não há muito tempo, ou um dos seus últimos filmes é um magnífico filme sobre o presidente Teixeira Gomes. Eu aprendi muito também com esse filme. E portanto, é também nós, enquanto historiadores, aprendemos muito acerca dessa reflexão sobre a contemporaneidade, e é também uma boa maneira de motivar estudantes para o estudo da história contemporânea, é levá-los, incutir-lhes o gosto pelo cinema e levá-los a ver obras de cineastas portugueses contemporâneos. Este projeto também da Raquel Rato surge numa conjuntura muito particular no tocante à metodologia que ela elegeu para abordar estas últimas décadas do cinema português, que é a metodologia, no fundo, da história oral. Nós vivemos um bocadinho um boom
da história oral aqui em Portugal. Há muitos projetos de investigação fazendo uso deste tipo de metodologias. Não é que seja algo propriamente muito novo, digamos assim. Eu, desde que leio obras de história e desde que me interesso também pela história contemporânea, que me dou conta que várias pessoas usavam entrevistas para complementar outro tipo de registros documentais. E eu próprio, há mais de 20 anos, também participei num projeto de história oral sobre a descolonização portuguesa, em meados dos anos 90. Tratou-se, na altura, de tentar aproveitar também uma série de testemunhos de pessoas que tinham vivido esse processo antes que fosse demasiado tarde. E, portanto, a história oral proporciona-nos isso, uma versão alternativa aos registros mais oficiosos, às fontes de caráter mais institucional. É uma maneira também de ter uma visão mais de baixo para cima relativamente a uma série de processos históricos. E eu creio que este encontro, pelas comunicações que vão ser apresentadas, é um bom exemplo disso mesmo. Ou seja, nós aqui não vamos apenas tomar contacto, digamos assim, com os depoimentos, enfim, dos protagonistas que nós nos habituamos a associar como os protagonistas principais do cinema, que são os realizadores, os produtores ou os atores principais, digamos assim. Mas como o cinema é uma arte ou uma indústria que move muitas pessoas, é também interessante perceber o que é que está por trás de uma série de facetas de um filme, e pelas comunicações que vão ser aqui apresentadas, nós apercebemos que essa é uma preocupação que foi levada em conta. E, portanto, eram alguns destes pontos que eu queria deixar aqui claro. Também, no fundo, ressaltar que uma história oral do cinema português, remontando ao período dos anos 60, é uma viagem muito interessante a um período crítico da história de Portugal, a uma época de grandes mudanças, de grandes transformações. E, portanto, isto também é uma maneira de apanhar um bocadinho o ar desse tempo através de pessoas que estiveram envolvidas nos filmes, em alguns filmes emblemáticos deste período. E, portanto, era basicamente isto que eu tinha para dizer, e desejar-vos uma ótima jornada de trabalhos hoje e amanhã. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos os presentes e obrigada por terem vindo. É uma honra estar convosco nesta instituição que tanto tem feito pela arte e cultura em Portugal. Começo por agradecer à Fundação Carlos de Gulbenkian o apoio financeiro e logístico que me concedeu para realizar o projeto Palavras em Movimento, projeto de reflexão sobre o cinema português e seus criadores, que reúne investigadores nacionais e estrangeiros, assim como agradecer o apoio das equipas do Departamento de Projetos de Investigação de Língua e Cultura Portuguesa e do Departamento de Gestão de Eventos. Agradeço ao IHC, Instituto de História Contemporânea, da Universidade Nova de Lisboa, e em especial ao seu presidente, o Pedro, pelo reconhecimento que desde 2014 e da importância historiográfica e cultural do projeto que tenho vindo a desenvolver sobre uma história oral do cinema. Este projeto está inserido dentro do grupo de trabalho Cultura, Identidades e Poder. Agradeço ainda à equipa de gestão do IHC o apoio que prestou à concretização deste encontro. Obrigada
à Elsa Mendes, que se encontra aqui nesta sala, coordenadora do Plano Nacional de Cinema, entidade parceira, que todos os dias dá o melhor de si para que a literacia cinematográfica chegue aos mais novos e que me ensinou, e passo a citá-la, é necessário partir muita pedra para que a educação cinematográfica dos jovens em Portugal se materialize. Bem-vinda, Ana Carolina Maciel, historiadora, investigadora e documentarista, que faz da história oral uma ferramenta de trabalho para dar voz a quem não a tem. Conheci o trabalho da Ana Carolina através da Associação Brasileira de História Oral, ABO, da qual já foi presidente. Aprecio a sua obra de documentarista e reconheço o mérito da sua metodologia da história oral. Obrigada, Ana Carolina, por estares aqui e partilhares o teu saber. Agradeço à Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema, o apoio, quer na cedência de espaços para realizar algumas das entrevistas, quer na cedência de imagens para a montagem final das filmagens. Um especial agradecimento à Antónia Fonseca, à Teresa Borges e à Joana Santana. Ao Manuel Mozos, realizador e arquivista do Arquivo Nacional de Imagem em Movimento, um bem-aja pelo apoio permanente e esclarecimentos prestados a todas as minhas dúvidas, apesar do teu intenso trabalho. Um especial agradecimento ao meu diretor de fotografia, Edmundo Dias Sotelo, que se encontra aqui também, que esteve ao meu lado nos momentos-chave, pelo seu exemplar trabalho de luz, pelo seu interesse que revelou neste projeto desde o início e que atravessou o Oceano Atlântico para estar aqui hoje conosco. Ao Eduardo Quinhonesal, designer gráfico, que me auxiliou na concretização da construção da plataforma, um dos momentos mais difíceis da concretização do projeto. Por último, um agradecimento especial a todos os entrevistados que, reconhecendo a importância deste projeto, generosamente aceitaram colaborar. Ao António Casimiro, que se encontra aqui, ao António Cunha Teles, ao António Pedro Vasconcelos, ao Eduardo Geada, que também se encontra aqui neste momento, ao Fernando Matos Silva, que também está aqui, ao Lar António, à Lia Gama, ao Manuel Faria de Almeida, à Mónica Rutler, também se encontra aqui, ao Ricardo Costa, Rui Simões e Teresa Ferreira. Parabéns a todos pelas vossas maravilhosas carreiras. Muito agradecida ao Henrique Espírito Santo, que me recebeu em sua casa para uma conversa há alguns meses, mas que infelizmente, por motivos de saúde, não foi possível concretizar a sua entrevista. No entanto, autorizou tanto a montagem de uma ou outra, por mim filmada em 2010. Esta entrevista encontra-se na plataforma, mas numa publicação, numa revista de cinema. Gostaria de dar aqui 3 notas. Que a primeira é que a atriz Lia Gama não pode estar presente, pois encontra-se no estrangeiro. A Paula Godinho cancelou a sua comunicação dia 19 e, infelizmente, devido a problemas de saúde, o realizador Manuel Faria de Almeida não poderá estar presente. Mas ele disse, ainda ontem falei com ele ao telefone, ele disse para vos dizer que ele está vivo. Por último, este encontro que sirva também para lembrar e homenagear todos aqueles que contribuíram para o cinema português e que infelizmente não se encontram entre nós. Quando terminei o doutoramento na Sorbonne Nouvelle em 2013, sobre a obra do Acácio de Almeida, obrigada, Cássio, o projeto nasceu contigo, percebi que não poderia ficar por ali. Assim, o projeto de História Oral do Cinema Português vai no sentido da valorização de todos aqueles que trabalham na construção da obra cinematográfica. O cinema é uma arte coletiva, como já referiu o Pedro, e na realização de um filme trabalha um vasto leque de colaboradores, contribuindo cada um com a sua criatividade e técnica para a sua elaboração, desde a produção, reperagem até à montagem final e distribuição. É neste sentido que o projeto Palavras em Movimento é pioneiro na valorização dos criadores e das equipas que colaboram ao longo dos anos em muitos filmes do cinema português. Este segundo encontro internacional de História Oral do cinema português celebra o 50º do Centro Português de Cinema,
criado em 1969 por jovens cineastas, alguns deles aqui presentes, que se uniram e fundaram uma cooperativa de produção com o apoio da Fundação Carl Gulbenkian, inaugurando-se assim os chamados Anos Gulbenkian, de onde sairão, com o suporte financeiro da instituição, as primeiras obras cinematográficas atualmente consideradas de grande importância histórica, social e cultural. O nascimento do Centro Português de Cinema foi, por isso, um dos factos mais relevantes da história do cinema português da segunda metade do século XX. Neste encontro será mostrado o teaser, realizado pelo Edmundo Dias Sotelo, que iremos ver já de seguida, e será inaugurada publicamente a plataforma digital que alberga e partilha as memórias dos testemunhos do cinema português das décadas de 1960 a 1980. Gostaria de referir que, com a realização deste encontro, o Instituto de História Contemporânea e a Fundação Carl Gulbenkian constituem, a partir desta data, as primeiras instituições em Portugal a apoiar um projeto dedicado à história oral do cinema português. Sinto-me orgulhosa, enquanto investigadora e documentarista, e muito agradecida a estas instituições. Desejo do fundo do coração que este ano zero do projeto Palavras em Movimento seja o primeiro de muitos outros. Muito obrigada. Com licença. Portanto, acho que falo com este microfone. Falo com este. As tecnologias. São as tecnologias. Portanto, vou apresentar a plataforma digital que elaborei e que, como eu referi, nos últimos momentos teve a colaboração do designer gráfico Eduardo Quinones e que estão cá já está online, já está publicada. Gostaria só de referir que esta plataforma é um início, isto é um trabalho que não é um trabalho que se faz num ano, mas é um trabalho que se faz ao longo de muito tempo. Portanto, posso mostrar aqui só em geral, isto não... Temos aqui muitas imagens de arquivo que tenho aqui, foram cedidas por cortesia do Acácio de Almeida. Temos aqui links úteis, por exemplo, a Associação Brasileira de História Oral. Depois clicam. Por acaso, este programa aqui, que vocês devem conhecer, que foi em 1972, quando foi aqui na Gulbenkian a estreia dos filmes portugueses. Eu tenho ali um original que, numa biblioteca na Universidade da Beira Interior, por acaso estavam a oferecer livros e em 2005 eu estava em conjunto com a Cássia de Almeida e eu andei lá a ver dos livros e chegou-me este programa à minha mão. Uma coincidência que só teve 1500 exemplares e eu tenho um deles. Pronto, e depois vocês também vocês depois veem nos vossos computadores. Por acaso não me dou muito bem sem rato. Ok. Portanto, depois diz aqui o sobre, o que é quem somos, o que fazemos. Não me dou bem sem rato e estou habituada aos Macintosh.
Depois, quando passam o rato nas fotografias, cada fotografia tem sempre a sua legenda. Por exemplo, temos aqui este arquivo cedido pelo Acácio, muito importante, que são provas de contacto da reperagem do filme Trás os Montes. Portanto, um arquivo histórico e muito importante. Depois tenho aqui sobre as parcerias, o Plano Nacional de Cinema. Aqui mais abaixo, da Unicam, da Universidade Estadual de Campinas do Brasil, que é de onde vem a Ana. Portanto, tenho aqui... A seguir temos as entrevistas que fizemos este ano, os entrevistados no âmbito do projeto. Depois é só clicarem em cada entrevista e depois podem pôr em ecrã grande nos vossos computadores, e elas têm muita boa definição. Podem pôr em baixa resolução ou em alta resolução. Por exemplo, eu tenho aqui a breve bibliografia que não está construída, não houve tempo para isso. Pronto. Não queres só passar um bocadinho da entrevista? É assim, eu tenho o teaser que acho que vai mostrar todos e não gostaria de estar a fazer distinção a ninguém. É só por isso. Pronto, estão aqui as entrevistas todas. Pronto, depois o resto da plataforma mostra o que é que foi feito este ano, um workshop que foi feito, a formadora foi a Catarina Alves da Costa. Aqui do lado direito tenho alguns testemunhos dos participantes que eu pedi para ter um feedback se tinham gostado ou não e o que é que acharam do workshop. O tema era como entrevistar um testemunho, a prática etnográfica e a prática cinematográfica. Depois temos os encontros. No ano passado já foi feito um encontro no Instituto de História, um encontro pequenino, só de um dia, em que esteve o Acácio de Almeida e o tema do encontro era como era fazer cinema em Portugal nas décadas de 1960 e 80. Teve presente o António Cunha Teles, o Acácio de Almeida e a Isabel Ruth, que acho que vai passar a seguir. Já passou. Já, pronto. Passámos também o filme O Jaime. Pronto. Aqui agora é evidente vai ser o de 2019, é o deste ano, que ainda praticamente não tem nada, só tem aqui, se clicarem, o livro de resumos e o programa. Depois temos a área da educação, que foi... o projeto teve o objetivo de ir fazer várias palestras a várias escolas, mas só consegui fazer uma escola. E essa escola foi a escola... agora testa. No Alício Camões, desculpem. E na escola Alício Camões fomos muito bem acolhidos. Levei o Acácio de Almeida para falar com os jovens e chamava-se Para Além do Visível do Cinema Português. Também falámos dos anos 60, aqui foi na biblioteca, uma linda biblioteca. E também depois falámos sobre o cerco do António Cunha Teles, porque havia lá vários jovens que andavam a fazer um trabalho sobre esse filme. E eu decidi então falar um pouco sobre o cerco. Pronto, depois temos aqui vocês depois vão carregar aqui, temos aqui o primeiro foi em janeiro, o primeiro artigo que foi publicado no Laboratório de História do Instituto de História Contemporânea, que se chama O Jornalíssimo, e que é um jornal digital de informação geral destinado aos jovens. Depois temos as publicações. Estas publicações tenho que explicar que são publicações minhas que resultaram da minha tese de doutoramento.
e que estão publicadas em revistas científicas. Aquilo que eu há bocado falei aqui do Henrique Espírito Santo, esta entrevista é filmada, ele autorizou-me a montá-la agora e a divulgá-la. Mas aqui está só publicada online e numa revista científica. Pronto. Estas foram... Eu tenho mais entrevistas, mas ainda não foram publicadas, que ainda não tive tempo. Mas tenho estas publicadas que eu fiz. Tive que fazer estas entrevistas porque na minha tese de doutoramento não tinha bibliografia suficiente para fazer uma tese de doutoramento sobre o Acácio de Almeida. Então resolvi entrevistar pessoas que trabalharam com ele. Pronto, depois temos a imprensa, que entretanto já saíram várias notícias, que o Eduardo fez questão de ontem pôr aqui. Aqui, por acaso, a primeira é uma revista muito interessante de Londres que me encontrou, uma investigadora e que faz a recolha de projetos de história oral de todo o mundo. E encontrou-me e convidou-me e escreveu um artigo sobre o meu projeto. Pronto, estas foram as várias entrevistas, não é entrevistas, que saíram ontem as notícias. O Eduardo fez questão de pôr cá. Pronto, depois tem o contacto, o meu contacto. E, por fim, o Facebook tem, mas o Facebook vai dar a uma página que eu tenho do Facebook, já a criei para aí há 3 anos, que se chama Estudo de Investigação de História Oral, onde eu publico muita coisa e dou notícias. É isso. Já posso fechar isto. E agora vou minimizar, que isto é para a Ana, e agora vamos passar a ver o teaser realizado pelo Edmundo Sotelo. Obrigada. Um episódio em que eu tentava explicar a gênese da Manhã Submersa. Foi nas ideias libertárias que eu encontrei alguma identificação e não nos partidos políticos. Se não fosse realmente essa fase, eu acho que tinha desistido. E montei quase todos os filmes portugueses feitos nessa década. Nessa altura, para mim, o cinema era um divertimento, um prazer, uma alegria, uma outra vida, uma outra forma. Parece que foi há um século, bem sei que já foi há muitos anos. Para mim foi tudo um bocadinho ontem, eu não tenho muita dimensão do tempo. A ideia de fazer cinema estava um pouco abandonada, não é? Este período de nunca mais poder ter acesso a um subsídio foram só 22 anos. O filme As Armas e o Povo reuniu praticamente todos os realizadores e técnicos que quiseram aderir ao projeto. Onde nos juntávamos, o Alberto Seixas Santos era um bocadinho mais velho que nós e era de todos o único que já tinha alguma experiência porque tinha estado em Paris. Deu-nos a conhecer os caídos de cinema. E no 25 de Abril, o Costa e Silva emprestou-me a câmara de 16mm na mão e disse: vai para a rua filmar. Assim fiz. Eram coisas, isto é uma coisa que eu vou dizer que não se devia dizer, eram coisas que, sendo apresentadas agora, se calhar eram grandes obras-primas. É como certa pintura que a gente olha para aquilo e diz: mas como é? E como éramos um grupo muito forte, que íamos todos aos cinemas, escrevíamos, conversávamos, depois passámos a encontrar no Vavá, encontramos pessoas como o Fernando Lopes, o Cunha Teles, o António Macedo, o Paulo Rocha, nomeadamente estes que começaram a fazer cinema.
Faltou equipamentos e película, portanto, alguns meios. E, entretanto, começa a RTP. E é aí que eu entro, que eu ganho o primeiro salário da minha vida. Havia realmente era um poiso habitual de realizadores ou de futuros realizadores. Utilizávamos muito filmes europeus, numa altura em que estava a despertar o cinema novo, e os filmes eram sempre um pretexto para debates intermináveis, até porque nunca ninguém se punha de acordo sobre os filmes. Falar do cinema português é muito difícil porque eu fiz muita coisa nos anos 70 e 80 e depois com esse karma do Quilas eu fiquei praticamente interrompida, porque foi o Quilas, foi o Sem Sombra de Pecado, foi a Crónica dos Bons Malandros, ali 3 personagens pouco mais ou menos no mesmo registro. Havia cerca de 100 funcionários públicos que foram fazer o curso para realizadores, anotadoras, técnicos, por aí fora, tudo. E eu escolhi a realização, efetivamente, porque gostava muito da escrita, e escolhi a montagem. E daí nasceu o filme Cravos de Abril, que foi exibido no 1º de maio de 76. Grande parte da sustentação dos cineclubes era uma sustentação política. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer porque os senhores que detinham as salas queriam que o filme fosse embora, porque o filme era de comunistas e eles não queriam o filme na sala. E o que acontece é que o filme é tirado das salas e nós temos um prejuízo monstruoso, onde nunca mais nos conseguimos repor. Demorámos anos a pagar a Atobes e aí eu tive que ir trabalhar para o Animatógrafo. Tinha diariamente a impressão de que o projeto avançava 1 centímetro por ano. Eu sentia-me como se estivesse a empurrar uma montanha 1 centímetro por ano para fazer andar o projeto. E depois iam para os cinemas de reprise, chamados cinemas de reprise. E depois iam para a província, e depois iam para as colónias. E portanto, a censura deixou passar o filme sem cortes para a sessão no satélite. A partir do momento em que se o satélite, ele tinha que levar esses cortes. E isto é, no fundo, os Verdes Anos também é isso. E depois acaba por ser o filme mais importante do cinema português. É um lançamento importante porque, no fundo, tem um realizador que quer fazer diferente, um produtor que quer fazer diferente e uma equipa, honra seja feita, também quer fazer diferente. Olha, havia pessoas que sabiam exatamente o que queriam e como é que faziam. António de Macedo pode-se ou não gostar da temática dos filmes dele, mas era um técnico fantástico. Ele sabia exatamente o que queria. E há um outro, que ninguém diga a ele que não se pode fazer. Chama-se António da Cunha Teles. Em 1993 é a data em que se consolida com a Time Warner a fusão dos grandes grupos de eletrónica, telecomunicações, imprensa, televisão, música e cinema. Aquilo a que viria a chamar-se o multimédia. E a partir da criação do multimédia, o cinema nunca mais voltou a ser o que era. Obrigada. Obrigada, Edmundo. Não sei se... Não sei como é que se põe isto em... Não, mas como é que se põe em...
Em grande. Aqui embaixo. Vou apresentar aqui seguidamente a Ana Carolina Maciel, que faz parte do projeto, é a entidade parceira do projeto. A Ana Carolina Maciel é historiadora e documentarista, atualmente coordena a COSEN, Coordenadoria de Centros e Núcleos Unicamp, presidente da Comissão Assessora da Cátedra para Refugiados Sérgio Vieira Melo, Unicamp, e é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Multimeios, Unicamp. Presidiu a Associação Brasileira de História Oral, biênio 2016 e 2018. Realizou pós-doutorado no Museu Paulista, no âmbito do qual desenvolveu pesquisa no Centre de Recherche Historique da École des Hautes Études de Sciences Sociales, em Paris, 2012. Doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, 2008, com doutoramento sanduíche no Centre de Recherche Historique da École des Hautes Études de Sciences Sociales, em 2006, Paris. Mestre em Multimeios pela Universidade Estadual de Campinas e bacharel em História pela mesma universidade. É a autora do livro Yes, Nós Temos Bananas, Cinema Industrial Paulista, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, Atrizes de Cinema e Eliane Lage, Brasil, anos 1950. Além de vários capítulos de livros e artigos sobre história audiovisual, memória, biografia e cultura material. A Ana vai-nos apresentar o seu título, e o seu título da comunicação chama-se Histórias em Movimento, Fontes Audiovisuais e a Investigação Histórica. Bom dia a todos e todas. Desculpem, minha voz não está muito boa, foi um choque térmico. Espero que me ouçam bem. Eu queria iniciar agradecendo o convite da investigadora Raquel Rato, agradecer também aos demais colegas que integram esse projeto, o Cinema Novo Português e os Anos Gulbenkian. Queria agradecer igualmente o Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova Lisboa e a Fundação Calouste Gulbenkian. Eu considero uma honra ser oradora nesse relevante encontro dedicado ao Cinema Novo Português e que acaba de lançar essa plataforma documental que eu queria publicamente parabenizar. E, com certeza, esse conteúdo vai subsidiar pesquisas relevantes nessa temática. Quero também aproveitar a oportunidade para registrar que a programação desses 2 dias está belíssima. Parabéns a todos os envolvidos. Eu espero conseguir me virar bem aqui com esses botões. Bem, hoje eu vou compartilhar com vocês percursos que englobam a prática de captação de fontes e, por conseguinte, a história, a memória e suas respectivas potencialidades narrativas. Como a Raquel já me apresentou, eu sou pesquisadora da Unicamp, professora permanente no programa de pós-graduação em multimeios, sendo que atualmente eu coordeno os 21 centros interdisciplinares de pesquisa da Unicamp, que são 21 ao todo. Além disso, eu tenho a responsabilidade também de coordenar uma cátedra que nós temos na Unicamp para refugiados, que é uma parceria da universidade com a Agência da ONU para Refugiados. Como a Raquel mencionou, quando ela entrou em contato comigo pela primeira vez para me convidar a integrar esse projeto de investigação, eu presidi a Associação Brasileira de História Oral, que é a principal entidade científica brasileira voltada para esse campo da historiografia e que conta atualmente com quase 1.000 associados. Eu já estava quase finalizando a minha gestão, eu dei uma blefada, porque eu fiquei com medo que, se eu dissesse para ela que eu estava acabando a minha gestão, ela não me integraria no projeto. Demorei uns 2 meses assim, para dizer, então, olha, é que minha gestão se encerrou, quero saber se mesmo assim você teria o interesse, e, por sorte, o interesse se manteve. Eu encerrei essa gestão em maio de 2018, e, no nosso evento de encerramento, pela primeira vez na história da associação, eu inseri a temática do audiovisual. Nas mesas redondas, conferências, simpósios e debates,
além de uma mostra onde nós exibimos e debatemos documentários realizados no âmbito de pesquisas historiográficas. A minha intenção, ao trazer esse tema para o principal evento de história oral em nosso país, residia em colocar em perspectiva que a história, embora ainda predominantemente denominada oral, vem migrando, embora sem muito alarde, para uma história captada em suporte audiovisual. Assim, surge nessa prática um novo elemento que é raramente analisado, mas que tem a sua própria potencialidade narrativa, ou seja, a imagem. Eu julgo importante situar para vocês que há mais de 2 décadas a minha pesquisa se desenvolve numa interface entre a história, que é a minha formação acadêmica, e o audiovisual, um suporte que eu me utilizo como uma possibilidade de narrativa historiográfica. Vejam que aqui eu não me refiro ao cinema enquanto tema de pesquisa, mas sim o cinema numa perspectiva de ferramenta narrativa. Coincidentemente, foi justamente o cinema, essa arte que narra por intermédio da imagem em movimento, que me impulsionou a gravar depoimentos e iniciar uma produção que remonta a cerca de 40 vídeos, quase todos disponíveis no YouTube, caso queiram conferir. Essa é a minha página. Se inscrevam para eu saber se aumentou um pouco o meu número de inscritos. Temos 71, amanhã eu confirmo se alguém se inscreveu. Aí vocês podem ter uma... Eu queria até compartilhar com vocês alguns extratos, mas eu não quero me alongar, eu tenho que respeitar o tempo da comunicação, então convido todos a conferirem. O ponto de partida para que eu iniciasse essa prática foi a minha pesquisa sobre atrizes de cinema dos anos 50, pois elas englobavam uma pluralidade de fontes, suporte fotográfico, filme, notícias publicadas em periódicos da época, além da imagem das próprias divas em si, enquanto depoentes. Eu pretendia evidenciar essas fontes nas resultantes finais da minha pesquisa, não como uma mera ilustração, mas como uma construção biográfica que podia contar com várias fontes enunciativas. Foi assim, portanto, que eu me enveredei nos meandros da captação audiovisual, sendo que, desde então, praticamente todas as minhas pesquisas contam com procedimentos de captação audiovisual. Eu vou fazer um brevíssimo relato dos primeiros filmes que eu realizei. Meu primeiro documentário, O Amor a um Lugar Vazio, é dedicado à trajetória de uma atriz de origem russa, radicada no Brasil, Vera Portnoy-Sampaio, e que trabalhou em poucos filmes, em pequenos papéis, que foram produzidos pela Companhia Cinematográfica Veracruz. Para os que não conhecem, uma produtora de filmes fundada nos anos 1950 e que pretendia instituir uma indústria de cinema brasileiro, algo que ainda não temos nos dias atuais. A Vera somava algumas pequenas aparições em pequenos papéis, e quando eu a encontrei, ela tinha já 88 anos, em final dos anos 90, ela vivia no mais profundo anonimato, na mais profunda solidão, e carregava uma grande melancolia com esse passado, porque ela considerava que ela não tinha se realizado plenamente como atriz. Inclusive, ela até falou que desejava fazer uma participação num filme, nem que fosse como uma cafetina. Enfim, ela tinha essa frustração mesmo. Como eu já mencionei, foi justamente a especificidade dessa fonte de pesquisa e a riqueza da simbologia das imagens a ela associada que me inspiraram rumo à interface entre história e direção cinematográfica. Gravar depoimentos audiovisuais não era um procedimento adotado no campo da historiografia, mas como eu pretendia incorporar depoimento, filmes, álbuns, surgiu esse que foi o meu primeiro documentário audiovisual. Enquanto eu pesquisava sobre o percurso artístico dessa atriz, eu tomei conhecimento daquela que era considerada como a estrela de primeira grandeza da Veracruz, Eliane Lage, que seria tema do meu segundo documentário, intitulado Eliane. Ao contrário da Vera, a Eliane não transparecia nenhum saudosismo, nenhuma melancolia,
e negava veementemente a importância do cinema na sua vida. Décadas após o término da companhia e também do casamento dela com o diretor anglo-argentino Tom Paine, o cinema não se inseria, pelo menos visualmente, na sua vida cotidiana. Aqui eu faço um breve parênteses para compartilhar com vocês a própria questão do cenário. Eu, quando gravo entrevistas, eu gosto de ir até a casa do depoente, se isso é possível, para não ter um distanciamento muito grande, deixar as pessoas um pouco mais à vontade. A casa da Vera era um museu privado. Ela tinha todas as imagens coladas na parede dos filmes, dos pôsteres. Ela tinha um álbum com recortes de jornal na mesinha de centro. Ela dormia com um biombo de cabeceira todo assinado pela nata artística. Ela deixava os rolos de filmes assim como uma peça da sala. Então era assim realmente um apartamento que remontava o tempo todo ao passado. Enquanto que, quando eu fui entrevistar a Eliane, eu acho que isso é bem sintomático, o passado dela, todos os álbuns, os cartazes, etc., estavam dentro de um baú. Aí eu acho que dá bem a dimensão de como cada uma lidava. Ela abriu o baú e aí a gente começou a conversar e trazer essas lembranças. Os 2 filmes estão disponíveis, como eu já mencionei. Eu espero que vocês possam conferir. Então, esses 2 as primeiras realizações que eu fiz voltadas às atrizes de cinema. Bom, durante a pesquisa para esses 2 documentários, vale ressaltar que eu estava numa entre-safra, eu havia finalizado o meu mestrado e não pensava em fazer um doutorado. Eu achava que eu poderia ser documentarista. Foi uma ilusão que durou 2 anos. E eu acabei fazendo os filmes sem verba, pedindo favor, amigos, inimigos, enfim. Era uma situação que não dava para se sustentar. Na época, eu não consegui o financiamento. E aí, durante a pesquisa para esses 2 filmes, sobre essas 2 atrizes, um cenário foi se descortinando no meu horizonte de pesquisa, ou seja, a Companhia Cinematográfica Veracruz em si. A Veracruz ela tinha sido rechaçada pelo nosso cinema novo brasileiro nos anos 60, e eu achava que, a meu ver, essa experiência estava mal dimensionada. Quando eu fui pesquisar o que havia sido publicado sobre, era sempre requentando as críticas que tinham sido feitas. Mas, como eu mencionei que até hoje a gente não tem uma indústria do cinema brasileiro, eu achava assim, alguma coisa de bom eles deveriam ter feito, porque, num curto período, produziram 18 filmes com uma qualidade técnica impecável, importaram técnicos da Europa, porque nós não tínhamos técnicos especializados, importaram equipamentos, enfim, realmente foi uma revolução na cena cinematográfica brasileira. Não é possível que nada dali servisse para nada. Enfim, e um dos maiores críticos da Veracruz foi o cineasta Glauber Rocha, que, em 1963, lançava o livro Revisão Crítica do Cinema Brasileiro. E essa proposta revisionista do Glauber aniquilava o legado da companhia. Eu o cito. Na Veracruz havia burrice, autossuficiência e amadorismo. Era pecado falar em Brasil. Os diretores italianos mandavam à cena o que um escritor italiano, Fábio Carpi, redigia. Uma das críticas era essa questão de que eram estrangeiros, né? Então, eram estrangeiros e distantes da cultura brasileira. Então, pelo Glauber, isso era um fator negativo e, enfim, e ele sempre teve essa postura de negar esse passado cinematográfico brasileiro. Então, foi assim, em parte instigada pela polêmica em torno da experiência da Veracruz, que eu decidi voltar para a academia e fazer meu doutorado, que é uma investigação sobre essa experiência. A tese foi publicada em livro pela editora Alameda. Eu trouxe um exemplar para doar para a universidade, para o instituto, um só, então eu tenho que escolher, não dá para fazer grandes coisas, mas, enfim, espero que vocês possam acessar. Essa tese também originou artigos e capítulos, dentre os quais eu gostaria de destacar o livro que foi publicado numa coedição Estados Unidos e Inglaterra pela Bergman Books,
Stars and Stardom in Brazilian Cinema. Ele tem é possível comprar pelo site da editora, acho que está na Amazon também, e na descrição do livro tem uma ressalva, né, ao capítulo que é o meu capítulo dedicado a Eliane Lage. Bem, essas pesquisas, essa pesquisa para o meu doutoramento contou com a captação de depoimentos de atrizes, atores, diretores e técnicos que participaram desse capítulo da história brasileira. Como eu comentei, era algo praticamente inexistente, audiovisual, no campo da história. Tanto é que, quando eu defendi minha tese, não tinha nenhum projetor, a gente teve que pegar uma televisão velha, a televisão não tinha um som bom. É um marco no meu departamento de história. Assim, quem estava na tese diz que realmente foi um divisor de águas. Hoje a gente tem essa facilidade, né? Raramente um auditório que não conte com um multimídia, mas era tão inusitado que a gente teve esse desafio, mas era um trabalho teórico acompanhado de um documentário, e eu não coloquei no livro, embora na tese acompanhe, porque tecnicamente era difícil, não tinha QR Code e tinha que encartar um DVD no livro, isso ia encarecer muito. Uma prévia edição desses depoimentos está no meu YouTube, chama Yes, Nós Temos Bananas. É como se fosse um teaser, e aí com vários depoimentos de pessoas que viveram essa cena cinematográfica brasileira. Eu tenho um material riquíssimo que eu ainda não voltei para ele. Espero um dia voltar, que seria fazer um documentário mais alongado. O teaser é curto e eu nunca consegui voltar, mas, enfim, acho que eu vou conseguir. Bom, agora que eu situei como se deu meu ponto de partida, eu não vou acompanhar aqui com vocês todos os filmes que eu fiz e comentá-los, né? Porque eu queria aproveitar esse momento para tratar algumas questões de cunho reflexivo e teórico. Eu acho que nunca é demais situar o lugar da minha fala, ou seja, eu sou uma historiadora dedicada à captação de fontes, e que, não por acaso, encontro nas reflexões voltadas às construções narrativas as mais fecundas análises sobre o que envolve esse fazer história em suporte audiovisual. Qual seria a roupagem que envolve a história, seja ela textual, oral ou audiovisual? Na minha opinião, eu arrisco afirmar que o elo em que as unem são as suas capacidades narrativas. Nós estamos narrando independentemente do suporte. Nesse sentido, como eu mencionei, eu vou abordar algumas indagações teóricas que me fazem refletir questões concernentes à narrativa, à imagem e à história, independentemente se a história é textual ou se a história é oral ou audiovisual. Pierre Nora afirma que a memória dita e a história escreve. Com a crescente disseminação de novas tecnologias para a captação de entrevistas, a escritura histórica se envereda nos meandros da fabricação, da coleta e, por vezes, dos riscos implícitos da sedução do testemunho. Algo que coloca novamente, e para não perder o hábito, o historiador diante de impasses. Impasses esses amplamente debatidos e refletidos, e que devem estar na ordem do dia quando nos dispusermos a selecionar fontes e objetos, buscar personagens, captar fontes orais audiovisuais e, finalmente, compartilhar tais testemunhos biográficos. É sempre oportuno nos indagarmos qual a trama proposta pelo historiador, quais suas estratégias de discurso, ou, no limite, o que está em jogo na escrita, gravação e difusão da história. Eu considero fulcral passar alguns conceitos e questionamentos quando analisamos essa fonte, comumente denominada oral, mas que, como venho enfatizando, é também audiovisual. Nunca é demais insistir nessa diferenciação. Quando nos propusermos a pensar de que maneira a imagem se insere num horizonte narrativo, precisamos situar que a imagem em si detém seu próprio poder evocativo e indiciário, extrapolando uma função ilustrativa, acessória ou como mero veículo de difusão de fatos e enredos.
permitam-me compartilhar uma citação que dimensiona esse poder evocativo de uma imagem. Imagem esta, e não por acaso, de uma estrela de cinema. Citação. Assim é como parece uma diva do cinema. Ela tem 24 anos, está na capa de uma revista ilustrada, diante do Hotel Excelsior no Lido. Estamos em setembro. Se alguém olhasse através de uma lupa, veria na retícula os milhões de minúsculos grãos que formam a diva, as ondas e o hotel. Certamente, a imagem não pretende mostrar uma retícula de grãos, mas a diva de carne e osso no Lido. A reportagem a chama de demoníaca, nossa diva demoníaca. No entanto, ela não carece de certa expressividade. O penteado à la garçon, a pose sedutora da cabeça, os 12 cílios à direita e à esquerda, todos os detalhes bem apreendidos pela câmera fotográfica estão lá, rigorosamente dispostos no espaço, uma imagem sem reparos. Todos a reconhecem encantados, pois já viram o original na tela de cinema. Era assim que parecia a avó? A fotografia de mais de 70 anos é já uma fotografia no sentido moderno do termo. Retrata como uma jovem de 24 anos. Mas falta a tradição oral, pois da imagem, isoladamente, não é possível reconstruir a avó. Fim da citação. Uma imagem de diva de cinema, diva de carne e osso, composta por milhões de minúsculos grãos, que, malgrado a riqueza de detalhes oriundos do registro fotográfico, não seria suficiente para reconstituir a personagem retratada, pois, segundo o autor, ou seja, Siegfried Kracauer, faltaria aquilo que ele denominava como sendo uma tradição oral. Esta, sim, em suas palavras, capaz de reconstruir a avó, outrora uma diva do cinema. Inspirada pelas considerações que essa imagem suscitou em Kracauer, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas indagações. Ora, já que as imagens têm alcance limitado para o reconhecimento da retratada, a diva, a avó, seriam as fontes orais detentoras desse poder de reconstituição mencionado por Kracauer? Mas o que significa, precisamente, reconstruir alguém? Seria a narrativa oral, audiovisual, uma reconstituição possível? Mas quaisquer narrativas, textuais, imagéticas, orais, audiovisuais, teriam capacidade para isso? Então, devemos considerar que imagens estáticas, somadas à oralidade, atingiriam a almejada fidelidade de reconstrução da velha diva? Numa contracorrente desse esvaziamento evocativo, sugerido por Kracauer, a imagem, segundo nos situa Didi Huberman, traz em si sua própria dimensão de tempo. Seja essa antiga ou contemporânea, a imagem nos traz subjacente um passado, segundo as palavras de Didi Huberman, que nunca cessa de se reconfigurar, detentora de mais memória e mais futuro que o ser que a olha, conferindo ao retratado uma dimensão atemporal e até mesmo imortal. Assim, eu sugiro que repensemos aqui a proposta de Kracauer ao considerar que, caso a imagem tivesse um depoimento oral que a acompanhasse, esse possibilitaria constituir, e com mais eficiência, essa avó diva. A meu ver, não devemos sobrepor determinado tipo de fonte em detrimento de outra para reconstituirmos algo. Aliás, não cabe ao historiador a reconstituição ou o resgate. O passado, a memória e, no limite, a história não pairam numa superfície plana e homogênea, esperando que o tragamos à tona. É o presente, e nosso recorte e reflexão e nossas indagações sobre determinado tema ou personagem que constrói nada mais que visões e versões sobre o passado. Assim sendo, para pensarmos a prática de captação de fontes sonoras audiovisuais, eu considero profícuo
nos debruçarmos sobre o que fazemos quando nos dedicamos ao próprio fazer história, independentemente se essa história vai ser compartilhada no papel ou na tela. Nesse sentido, eu cito novamente Didi Huberman. Raramente pousamos um olhar crítico sobre o mundo como praticamos sobre o modo como praticamos nossa disciplina. Recusamos, com frequência, questionar a história estratificada, nem sempre gloriosa, das palavras, das categorias ou dos gêneros literários que empregamos cotidianamente para produzir nosso saber histórico. Fim da citação. Ao fazer história, textual nesse caso, utilizamos de determinado discurso, mas, como bem pontua Didi Huberman, não analisamos criticamente essa prática. E o mesmo se aplica para a história audiovisual. Michel Foucault defende que não é possível considerarmos que, ao fazer história, resgatamos algo. Nosso próprio ser é descontínuo, e o nosso saber, segundo suas palavras, não é feito para compreender, ele é feito para decidir. Não é raro historiadores, principalmente aqueles que captam fontes pautadas em trajetórias de vida, mencionarem que resgataram determinado personagem ou trajetória. Ocorre que eu considero uma redução positivista tratar entrevistas audiovisuais como simples documentos para a história. A escrita da história em si, enquanto metodologia e filigrana narrativa, foi muito bem analisada por teóricos nos primórdios do século XX, dentre os quais destaco Lucien Febvre. Eu o cito. História, filha do tempo. Eu não digo isso certamente para diminuí-la. Cada época fabrica mentalmente seu universo. Ela o fabrica com seus próprios dons e suas curiosidades, tudo o que a distingue das épocas precedentes. Considerar a história enquanto fabricação nos impulsiona a repensar o audiovisual na história. Ora, não estamos diante do compartilhamento de um achado arqueológico quando difundimos determinados depoimentos sobre episódios passados. Depoimentos fabricam a história, a memória, o passado, da mesma maneira que documentos textuais. Isso não os invalida, nem os depoimentos orais, audiovisuais, tampouco os documentos textuais. É só para que nós tenhamos isso no horizonte. Eu cito novamente Didi Huberman. Esse tempo, que não é exatamente o passado, tem um nome, é a memória. É ela que decanta o passado de sua exatidão. É ela que humaniza e configura o tempo, entrelaça suas fibras, assegura suas transmissões, devotando-o de uma impureza essencial. É a memória que o historiador convoca e interroga, não exatamente o passado. Fim da citação. Bem, e o que fazemos quando realizamos essa história denominada oral audiovisual? Eric Hobsbawm afirma que temos uma tendência em aceitar fontes de história oral como provas de experiências vividas. Como podemos extrapolar essa percepção e analisar essas fontes em outras chaves? Os fatos que contam em relatos captados devem ser nuançados como versões e narrativas, não devendo ser apreendidos como um documento isento. Hoje, no segundo decênio do século XXI, indubitavelmente estamos, e cada vez mais, imersos na aceitação de uma dimensão de construção do passado. Isso nos oferece um caleidoscópio de possibilidades narrativas, ou seja, dependendo de onde posicionamos nosso olhar, pequenos fragmentos vão se agrupando, tomando forma, delineando aquilo que denominamos como história. Como bem pontuou Jerome Brunner, nós raramente nos perguntamos qual é a forma dada à realidade quando a vestimos como uma história. Fim da citação. Hobsbawm preservava uma certa desconfiança numa concepção da história oral como algo isento e descolado de seu tempo. Não é porque estamos diante de um mecanismo técnico de gravação
que devemos manter a perspectiva que o seu conteúdo seria uma reprodução do passado, porque a matéria-prima desses depoimentos reside justamente em memórias pessoais, como diz Hobsbawm, um meio notadamente escorregadio de preservar os fatos. Dedicando-se a uma tessitura da escritura histórica, François Hartog recua aos autores percussores tais como Heródoto, Cícero e Tucídides, buscando uma compreensão de como se delineia uma escrita e, consequentemente, um conceito de história. Apesar da distância temporal, essas reflexões apresentam desafios que ainda enfrentamos nos dias atuais. Sendo assim, imbuído pela indagação do que os historiadores pensam sobre o fazer história, encontramos uma recorrência ao vocabulário artesanal ofício, termo também utilizado no início do século XX por Lucien Febvre e que denota, portanto, a ideia do historiador enquanto artesão, retomada por vários outros analistas da história e, mais recentemente, por Antoine Prost. O historiador, entendido como artesão que concebe e molda a história em seu ofício, tem uma relação imbricada com a mesma, algo oportunamente abordado por Michelet, que, conectando essa relação simbiótica, dizia que, eu o cito, em vez de ser feita pelo historiador, é a história, sobretudo, que o faz. Fim da citação. Sendo assim, fica patente essa simbiose entre o historiador, que, enquanto agente, e a história, seu objeto, não sendo possível delimitar as fronteiras que os separam, se é que tais fronteiras existam. Eu sugiro que extrapolemos por alguns instantes nosso apego aos conteúdos da história, mergulhando em suas formas de apropriação do passado, problematizando como esse passado é ou foi narrado e como, consequentemente, ele é transmitido nos dias atuais, independentemente da pluralidade de suas formas de discurso. Não há isenção possível, mas sim uma interpretação multifacetada. Voltando às definições do ofício do historiador, nos diz Antoine Prost: ao debruçar-se sobre a vida e morte dos homens do passado, ele trabalha também sobre sua própria vida e morte. Fim da citação. Mesmo considerando novos meios de captação e divulgação da história, sabemos que a difusão da história ainda é feita primordialmente por meio da narrativa escrita. Assim, segundo François Hartog, não poderia haver história sem elo, por tênue que seja, com a narrativa. Mas a relação história-narrativa nem sempre foi evidente ou amistosa. Nas primeiras décadas do século XX, a Escola dos Análises pretendeu dar as costas à história narrativa. Entretanto, essa rejeição deve-se à polêmica contra uma história de cunho positivista à época dominante. A história narrativa condenada seria aquela que colocava em primeiro plano os indivíduos e os acontecimentos. Para os jovens cientistas sociais da Escola dos Análises, o objeto da ciência não seria mais o indivíduo, mas os grupos sociais, não mais os acontecimentos em sua superficialidade, mas o fato social total. Essa recusa à narrativa pode causar confusão, e sobre isso nos diz Hartog. É suficiente, pois, recusar o acontecimento e o indivíduo para escapar à narrativa? Inversamente, é suficiente evocar o retorno do acontecimento e do indivíduo para concluir pelo retorno da narrativa? Fim da citação. O autor ressalta que a Escola dos Análises, ao renunciar à história narrativa, pregava deixar de lado não a narrativa em si, mas uma forma particular de narrativa. Nesse sentido, ao analisar Mediterrâneo, de Brodel, obra ícone da Escola dos Análises, Paul Ricoeur sentenciava: vocês acreditam ter rompido com a narrativa, mas não foi nada disso, ou pelo menos não é assim tão simples. No limite, a rejeição do acontecimento não significa fazer desaparecer a narrativa.
um processo de interrogação acerca da narrativa enquanto tal é relativamente recente e coincide com uma reintrodução do papel do historiador no próprio fazer história. Nesse percurso reflexivo, diz Hartog, a história não cessou de dizer os fatos e gestos dos homens, de contar, não a mesma narrativa, mas narrativas de formas diversas. Fim da citação. Esse movimento fez com que a história, ainda segundo a análise de Hartog, ficasse mais ciosa de suas condições de produção, mais consciente que seus objetos não eram dados nas fontes, mas sim produzidos. Sendo assim, era preciso que a história, primeiramente, estabelecesse as perguntas, formulasse as hipóteses, construísse os modelos, muito mais do que contar o que se passara. Nesse processo, Brunner diz que nossas intuições sobre como fabricar ou entender histórias são tão implícitas, tão inacessíveis a nós, que acabamos tropeçando quando tentamos explicar. O historiador deve fazer, em silêncio ou em voz alta, a pergunta: afinal, o que é que estou fazendo quando faço história? Na verdade, eu acredito que, ao fazermos história, necessitamos capturar e formular princípios subjacentes à sua narrativa, partindo do pressuposto de que não existe um mundo real, de que nada é realmente de determinado jeito, temos que ter consciência de que estamos submersos em convenções narrativas. Essa visão nuançada entre real, ficção, narrativa e história vai diametralmente em contraposição a preceitos tais como aqueles defendidos por Henke, para quem, ao historiador, bastava dizer as coisas tal como aconteceram, frequentar longamente os arquivos e, a partir daí, acumular fatos para que se pudesse buscar e verificar as leis da história. Felizmente, esse papel do historiador como acumulador de fatos e preso ao estatuto e veracidade dos documentos foi devidamente questionado e debatido desde priscas eras. Nesse sentido, na década de 30, Colin Wood já dizia sobre o nosso ofício. Eu cito: portanto, em vez de ser a coleta ou a contemplação de fatos brutos ainda não interpretados, o começo da pesquisa histórica consiste em formular uma questão. Fim da citação. Cada época impõe seus pontos de vista à escrita da história. Hoje, creio ser possível concluir que só existe história como fruto de um pensamento reflexivo, considerando que o passado é algo fabricado no presente e sob as lupas do historiador. Valho-me das célebres reflexões benjaminianas que conferem ao passado um aspecto multifacetado, fragmentado, presentificado e que, segundo Benjamin, só se deixa fixar como uma imagem que relampeja irreversivelmente no momento em que é reconhecido. Essa citação é tão célebre quanto conveniente. E nesse emaranhado de subjetividades que perpassam tanto a história quanto suas formas narrativas, inserem-se as pesquisas que se pautam em testemunhos e memórias enquanto fontes historiográficas. Michel de Certeau dedicou-se a analisar em profundidade a narrativa histórica, contribuindo para redimensionar alguns conceitos, notadamente aqueles voltados aos entrelaçamentos entre passado, memória e história. Nesse sentido, remeto a uma afirmação de Certeau, que foi publicada no livro A Escrita da História, onde ele sugere que o passado, ou seja, essa matéria-prima da história, seria apenas uma ficção do presente. Ora, tal dimensão ficcional invalidaria o passado? Afinal, seria possível, nos dias atuais, pressupor que haja relato isento, independentemente de seus suportes? Quando digo suporte, subentendo texto, oralidade, película, imagem digital, dentre outros. Nesse contexto, o oral e o audiovisual configuram-se como uma narrativa capaz de alinhavar frontes plurais, confluindo numa narrativa subjetiva, pautada primordialmente na memória de sujeitos históricos.
Há uma tessitura de narrativas que se descortina quando o historiador liga uma câmera e gera uma fonte oral audiovisual, instaurando assim novas formas de coleta e diálogo com suas fontes. Sugiro partirmos do pressuposto que não há isenção possível daquele suporte que comumente designamos como documento. E isso vale tanto para o seu suporte textual, quanto para os documentos captados e difundidos em outras superfícies. Tenho problematizado que o registro audiovisual traz a imagem em movimento para o âmbito da reflexão histórica, configurando-a como uma possibilidade narrativa. Extrapolando a característica da oralidade em si, com o audiovisual instaura-se uma representação imagética de determinado sujeito, tema histórico, sendo que o historiador é quem vai lhe conferir sentido. Finalizando, até porque um bafo na nuca aqui, já estou acabando, respeitando o tempo. Finalizando, eu gostaria de reforçar que, do meu ponto de vista, o eixo entre história e audiovisual reside em suas capacidades narrativas, uma vez que ambas propiciam um encadeamento de eventos, trazem à cena sujeitos, atos, documentos, conferindo-lhes um sentido, encaixando fragmentos esparsos. Considero mais fecundo situar o oral audiovisual como mais uma dentre várias maneiras de narrar e que apresenta procedimentos e problemáticas comuns ao desenvolvimento do conhecimento histórico. Como eu indaguei no início dessa fala, a partir da citação de Krakauer. Seria a narrativa audiovisual uma reconstituição possível? Eu ouso responder. Nenhuma reconstituição, em termos de trajetórias de vida, é possível. Estamos sempre diante de uma tomada de partido do sujeito, do tempo que determina o fluxo inexorável da vida, da memória e do investigador que conduz a pesquisa. Em nossas mãos temos pedaços do real e fragmentos de relíquias. Temos que libertar o oral e o audiovisual de amarras metodológicas para não recairmos no positivismo cientificista que a história já superou. Pelo menos eu assim espero. E eu gostaria de encerrar com uma citação de Eduardo Galeano. Pegadas. O vento apaga as pegadas das gaivotas. As chuvas apagam as pegadas dos passos humanos. O sol apaga as pegadas do tempo. Os contadores de história procuram as pegadas da memória perdida, do amor e da dor, que não são vistas, mas que não se apagam. Obrigada pela atenção. Obrigada, Ana, pela tua excelente comunicação, muito interessante. Agora temos 10 minutos, até às 11h15, para, se alguém estiver interessado em fazer alguma questão, antes de passarmos ao intervalo. Gostava de perguntar Sim. se esses depoimentos, tanto os da plataforma que agora abriu hoje, como os da Maciel, se eles têm transcrições, porque parece-me que facilitaria a leitura, a compreensão, enfim, a análise dos próprios documentos. Por outro lado, esses depoimentos funcionam como documentos históricos, mas não contêm a sua interpretação. Que tipo de lugar estará reservado ou é expectável para os relacionar e fazer a tal interpretação que acaba o historiador a fazer? É para responder as duas. Em relação a mim, sim, ainda não tenho as transcrições feitas. É impossível fazer este tipo de projeto que fiz num ano. Mas sim, claro, é evidente que pretendo fazer as transcrições e quero muito desenvolver em cada testemunho, desenvolver a sua biografia, o seu contextualizar, mas é impossível fazer por agora. Vai ser agora futuramente, não é? Em relação à Ana? Obrigado pela questão. Talvez, se eu tivesse mostrado algum extrato dos meus documentários, ficasse mais fácil de entender. Eu não fiz um banco de dados
como no caso da Raquel. Os meus documentários são narrativas que eu construo com trilha sonora, com imagens de cobertura. Eu recorto todo o depoimento e faço uma outra coisa. Então, eu nunca tive a preocupação de disponibilizar como seria assim, vamos transcrever o depoimento na íntegra para o pesquisador poder acessá-lo. Não era essa a intenção. Então, eu não tenho nenhum dos meus... Inclusive, já algumas pessoas pediram que eu disponibilizasse o material bruto. E o que eu costumo dizer, no meu caso, era que disponibilizar o material bruto seria como eu disponibilizar um rascunho de um artigo inacabado. Então, sempre a minha proposta é compartilhar a narrativa final e não o depoimento na sua integridade. Obrigada. Podem fazer mais questões? Quero o microfone. Um pouco mais de 20, sim. E acho que é uma fonte tão rica de material. Ainda bem que a Raquel lançou este projeto. Eu já há uns 10 anos tive um projeto nesta área, concorri à FCT, concorri ao ICA e não reconheceram a importância da história oral. Creio que agora está mais reconhecida internacionalmente e em Portugal, e se calhar devíamos também juntar-nos e fazer o que vocês estão a fazer. Eu até aproveito, acho fantástico. Eu não sabia que vocês não tinham uma associação formal, mas aproveitando para sair na frente, eu sugiro história audiovisual. A gente tirar o oral de uma vez por todas, né? Porque com a facilidade que hoje em dia a gente grava um depoimento com o celular, e eu venho batendo nessa tecla de que nós não podemos chamar o suporte audiovisual de oral, mas ainda tem essa força. A gente está num momento de transição. Acho que daqui a uns 10 anos a gente consegue, né? Porque a resultante é completamente diferente, né? Quando você grava sonoramente o depoimento, é uma relação que você instaura com o seu entrevistado. Quando você liga uma câmera, é outra. E tem um outro componente. Quando eu comecei a trabalhar com história oral e eu ia nos eventos da associação, eu ficava muito incomodada porque ninguém levava as entrevistas para compartilhar. As pessoas transcreviam ou falavam em nome do depoente, mas não traziam um áudio para ouvir. E já com audiovisual, isso é cada vez mais presente. As pessoas compartilham trechos de entrevistas para você poder debater e tal. Então, tem toda uma mudança, não só conceitual, mas prática também. Então, eu posso me colocar à disposição, caso vocês queiram entender como que se formou essa associação, que é muito produtiva. Nós temos uma revista, inclusive, a revista da Associação Brasileira de História Oral. Nós somos subdivididos em regionais, então tem a Associação Nacional e todas as regionais, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte. Inclusive, agora, o nosso encontro nacional vai acontecer em Belém do Pará, no norte do Brasil, porque o atual presidente dá aula lá na Universidade do Amazonas. Então, tem uma representatividade nacional. Eu acho que é fundamental. Fica a sugestão, eu acato, pelo menos. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Obrigada. Por acaso, lá depois na plataforma está lá o link da Associação de História Oral do Brasil. Mais alguma questão? Ainda temos tempo. Sim, há uma questão ali ao fundo.
Eu estava em dúvida se eu ia compartilhar com vocês essa fala mais teórica, que eu considero um pouco mais visceral, ou se eu faria uma apresentação mais leve, acompanhando a minha... Aí já tem gente falando que não, que bom. Acompanhando a minha trajetória e mostrando o que eu fiz. Mas como essas questões estão realmente muito presentes, eu achei que eu deveria compartilhar. Faltou perguntar para a Raquel quem seria o público. Talvez eu poderia ter adaptado melhor, mas é que a minha aflição é tamanha de poder compartilhar essas inquietações, que por mais eu não tenha resposta, que eu não tenha resposta para todas, eu quero realmente pontuar isso, que nós estamos diante dessa questão da narrativa, e esse é a grande chave, né, porque a gente não pode realmente ficar preso ao suporte e não refleti-lo. Então, esses historiadores que são até fora de moda, né? O Febvre, imagina, começo do século XX, ele colocou coisas que cabem como uma luva, enquanto alguns textos que falam sobre a narrativa cinematográfica não serviram para eu pensar, e aí que eu acho que a gente se aproxima dessa perspectiva histórica, historiográfica. Como que a gente escreve história? Embora a gente faça, poucas vezes a gente para pensar, né? Então, como que a história se escreve? De repente, você vê que esses teóricos da primeira metade do século XX servem perfeitamente para os desafios que a gente tem agora, né? Então, achei que seria produtivo. Espero, enfim, fico feliz de ter um retorno positivo, porque a gente sempre fica em dúvida, será que eu fiz bem e tal? Mas fico feliz que você tenha gostado. Obrigada. Por acaso, tal e qual como o Paulo Filipe Monteiro disse, eu também andei 4 anos a insistir com a FCT para fazer um pós-doc com este trabalho, mas também não deram importância a ele. E realmente, mas desde que terminei o meu doutoramento em 2013, e como eu tinha aqueles documentos e ainda tenho entrevistas, algumas só em áudio, eu pensei assim, bom, eu acho que isto não vai ficar na gaveta, não é? Então eu vou ter que publicar isto. Então foi aí é que eu comecei a pesquisar onde é que eu poderia publicar estas entrevistas, e foi aí que comecei à procura de história oral, de revistas de história oral, e fui, claro, parar aos países latino-americanos que já têm história oral desenvolvida desde os anos 50. Exato, não é? Começaram a desenvolver a história oral. Portanto, em Portugal estamos num desfazamento enorme, não é? E depois encontrei até um congresso, que não sei se foi em 2017, acho que era a Ana Carolina que estava à frente, e falava precisamente da história oral e o audiovisual, o seu congresso, o teu congresso. Então foi aí é que eu comecei a interessar-me, e porque a minha formação também é de cinema, e eu desde muito cedo, já a minha primeira licenciatura que fiz de animação sociocultural, eu sempre que tinha que fazer algum trabalho de antropologia cultural ou de história, eu lia sempre com a minha câmara, levava uma câmara e entrevistava a pessoa, daí o meu gosto também, e depois mais tarde, pronto, o bichinho já devia cá estar dentro do cinema, mas a questão de entrevistar as pessoas, até tenho uma entrevista do Jorge Torres, é Jorge Torres, não é? Do arqueólogo. Pronto, tenho vários documentos assim, e realmente foi a partir daí é que, e ainda para mais, houve algumas publicações que estão ali na plataforma, por exemplo, em determinados países, que eles têm história oral, mas não tinham nada dedicado ao cinema e que se interessaram em abrir então essa área, tipo, seja bem-vinda, porque nós não temos ninguém que fale do cinema, porque a história oral abrange muitas áreas. E estamos no tempo, vamos um quarto de hora, intervalo, está ali o bar aberto para tomarmos um cafezinho e voltamos às 11h30. Obrigada.